No coração do continente africano, às margens do rio Nilo, ergue-se uma civilização cuja história se estende por milênios, deixando um legado imortal na tapeçaria da humanidade. Este é o Egito, uma terra repleta de mistérios e grandiosidade, que testemunhou o nascer e o declinar de impérios, enquanto suas pirâmides se erguem como testemunhas silenciosas do passado. Para compreender a magnitude do Egito, é crucial explorar suas origens, remontando a cerca de 3100 a.C., o Egito Antigo emerge como uma das primeiras civilizações do mundo. Para compreender as raízes profundas do Egito Antigo, devemos mergulhar nas águas das lendas e mitos que permearam sua criação. A região, conhecida como Queme, era considerada a terra da Terra Negra, referindo-se aos sedimentos ricos depositados pelo rio Nilo. A mitologia egípcia conta que o deus Api, personificação do Nilo, derramava suas águas para fertilizar a terra, dando vida a uma civilização única. A unificação do Alto e Baixo Egito, um evento lendário muitas vezes atribuído ao faraó Menés, simbolizou não apenas a fusão de territórios, mas a criação de uma identidade egípcia unificada. Os primeiros assentamentos humanos ao longo do Nilo datam de milênios antes da unificação formal do Egito. As comunidades agrícolas primitivas surgiram, inicialmente centradas em atividades como a pesca e a caça. À medida que as populações se estabeleceram, as comunidades se tornaram mais complexas, desenvolvendo técnicas agrícolas avançadas e estruturas sociais emergentes. A cidade de Hieracómpolis, por exemplo, destaca-se como uma das mais antigas do Egito. Nesse cenário inicial, começaram a surgir as primeiras formas de autoridade centralizada, precursoras do sistema de governo que posteriormente caracterizaria o Egito unificado. Os faraós, líderes supremos do Egito, ocupavam uma posição única e sagrada na sociedade. Considerados não apenas governantes, mas divindades vivas, os faraós desempenhavam um papel crucial na manutenção da ordem cósmica, Ma'at. A ideia de que o faraó era o elo entre os deuses e o povo conferia-lhe uma autoridade inquestionável, sendo responsável por liderar não apenas militarmente, mas também espiritualmente. As cidades de Heliópolis e Hermópolis desempenharam papéis cruciais na formação da cosmovisão egípcia. Heliópolis, cidade do Sol, era um centro de veneração ao deus Sol Ra, uma divindade que assumiu uma importância cada vez maior no panteão egípcio. A cosmologia hermopolitana, oriunda de Hermópolis, introduziu a concepção de Ogdoad, um conjunto de 8 deuses primordiais que personificavam o caos e a ordem. Essas cidades não eram apenas centros religiosos, mas também locais de sabedoria e conhecimento, onde os sacerdotes e estudiosos buscavam compreender os mistérios do universo. A influência dessas cidades reverberou nas crenças, rituais e na própria estrutura da sociedade egípcia. A religião no Egito Antigo não era apenas um conjunto de crenças, mas uma teia intrincada de mitos que permeava todos os aspectos da vida cotidiana. No cerne dessa mitologia estavam deidades poderosas que personificavam forças naturais, elementos cósmicos e aspectos fundamentais da existência. Entre elas, Ra, o deus Sol, assumia uma posição de destaque, simbolizando a luz, o calor e a vida. Além de Ra, os deuses Osíris, Ísis, Horus e Anubis desempenhavam papéis centrais na mitologia e na vida espiritual. Osíris, associado à fertilidade e à ressurreição, tornou-se uma figura emblemática do ciclo da vida e da morte. Ísis, sua esposa e irmã, personificava a devoção e a magia, enquanto Horus, filho de Osíris e Ísis, representava a realeza e a justiça. Anubis, o deus com cabeça de chacal, era o guardião dos mortos, guiando as almas através do julgamento póstumo. Os deuses desempenhavam papéis diversos, desde os que governavam o sol até os protetores da colheita. O culto aos deuses era onipresente, refletindo-se nas majestosas construções como os templos de Karnak e Luxor. Os templos no Egito Antigo eram mais do que estruturas arquitetônicas, eram portais sagrados que conectavam os reinos humano e divino. Lugares como o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, erigido em homenagem a divindades, eram centros de adoração e cerimônias rituais. Os rituais desempenhavam um papel fundamental na vida religiosa egípcia. Desde as complexas práticas funerárias, como a mumificação,
até festivais sazonais que celebravam o ciclo do Nilo. Os rituais eram formas de manter a harmonia cósmica e assegurar a benevolência dos deuses. Uma das características distintivas da religião egípcia era a crença na vida após a morte. A busca pela imortalidade permeava a sociedade, influenciando a construção de monumentos funerários colossais, como as pirâmides. Os textos funerários, como os textos das pirâmides e o livro dos mortos, ofereciam orientações e encantamentos para guiar as almas através dos perigos do submundo até a eternidade. A religião no Egito Antigo era mais do que uma busca espiritual, era um sistema abrangente que permeava todos os aspectos da vida egípcia. A mitologia rica, os rituais elaborados e a crença na vida após a morte moldaram a identidade e os valores dessa civilização extraordinária. No cerne desse legado espiritual está a compreensão de que, para os antigos egípcios, a vida terrena e a vida após a morte eram partes interconectadas de uma jornada cósmica, onde a busca pela ordem divina era uma missão eterna. Estruturada, refletindo a complexidade da sociedade que se desenvolveu ao longo dos milênios. A estratificação social era uma característica proeminente, com a sociedade dividida em diferentes camadas, cada uma com papéis e responsabilidades distintas. No topo da pirâmide social estavam os faraós, considerados deuses vivos e detentores de poder absoluto. Abaixo deles estavam os nobres e sacerdotes, que ocupavam posições de prestígio na sociedade. Os escribas também desfrutavam de uma posição respeitável, sendo responsáveis por registros, administração e comunicação. A vida no Egito Antigo apresentava contrastes marcantes entre os centros urbanos e as comunidades rurais. Nas cidades, como Tebas e Mênfis, a vida pulsava com atividade comercial, cultural e religiosa. Nas áreas rurais, a vida estava profundamente enraizada na agricultura. Os camponeses trabalhavam arduamente nas margens do Nilo, aproveitando as cheias anuais para plantar e colher. Apesar da estabilidade e coesão aparentes, o Egito Antigo não era uma sociedade homogênea. As disparidades sociais eram evidentes, e as barreiras entre as classes eram muitas vezes marcadas por símbolos e práticas exclusivas. A escrita hieroglífica, por exemplo, era inicialmente acessível apenas aos sacerdotes e elites, criando uma divisão intelectual entre as classes. A mobilidade social era limitada, e a posição de nascimento desempenhava um papel significativo na determinação do destino de um indivíduo na sociedade. Os papéis de gênero no Egito Antigo eram distintos, mas as mulheres desfrutavam de certos direitos e responsabilidades. Enquanto os homens muitas vezes ocupavam cargos de liderança e autoridade, as mulheres podiam possuir propriedades, participar de comércio e desempenhar funções religiosas. Algumas mulheres, como Cleópatra, chegaram ao poder como faraós. O casamento era uma instituição importante, e as cerimônias eram marcadas por rituais simbólicos que uniam não apenas indivíduos, mas também suas famílias. Ao desvendar as raízes místicas do Egito Antigo, encontramos uma tapeçaria intricada de mitos, lendas e acontecimentos que forjaram os alicerces de uma civilização única. O Nilo, não apenas como um rio físico, mas como uma entidade divina, moldou não apenas a geografia do Egito, mas também sua identidade cultural. A unificação, os faraós e as cidades sagradas proporcionaram a base para uma jornada extraordinária que levou o Egito Antigo a se tornar um farol de civilização, iluminando os caminhos do passado e influenciando o curso da história.